Oi, gente, então, voltei aqui, nós vamos corrigir o exercício 11 da página 22, tá certo? Só lembrando, nós estamos no módulo temperatura e dilatação. Deixa eu abrir essa janela aqui, com calor não dá. Tá, vamos lá. Então, nós estamos na página 22, número 11, vamos corrigir esse exercício. Antes da correção, vai aqui algumas orientações, tá bom? Sempre as dicas são importantes. Vamos partir do princípio que tivesse uma situação desse jeito. Você tem um recipiente que tem um volume inicial de 20 ml. Aí você forneceu energia. Olha lá embaixo, você está fornecendo energia. Então, desses 20 ml, que é o volume inicial, se ele vai se dilatar, lembrando que está dilatando o conjunto que está lá dentro, né? O conjunto é frasco líquido. Bem, então de 20 ml passou para 20,01 ml. Teve um aumento, não teve? Aí você fala assim, tá. Lembrando que aqui não vai extravasar, porque para extravasar tem que estar totalmente cheio. Então essa dilatação que teve aqui, ó, de 20 para 20,01 foi apenas a dilatação do frasco. Obviamente o líquido aqui dentro, porque não teve aparente. Aparente é entornar. Aí quando você volta aqui, ó, a variação de volume é a final menos a inicial. A final não é... Eu fiz aqui ao contrário, perdão. O resultado está certo, mas eu montei ao contrário. Mas vocês vão me entender, olha. Onde está esse 20? Mas tem tempo aqui, ó. Não custa nada fazer isso não, peraí. Olha só, vou fazer aqui bonitinho, tá, gente? O volume final é 20,01, não é isso? Menos o volume inicial, que é quanto? Que é 20. Agora ficou certo. Tá bom? Deixa eu fechar isso aqui, senão bagunça. Então, olha só. O volume final foi 20,01 e o volume inicial foi 20. Dessa subtração vai resultar quanto? 0,01, não é assim? Você fala, tudo bem, a variação de volume foi 0,01. Aí eu pergunto, em percentual, em porcentagem, isso equivale a quanto? Ô gente, 0,01 é a mesma coisa que 1%. Qual é a dica? A dica é você voltar duas casas. Estava aqui em 0,01, você voltou duas casas, não foi isso? Então, quando você volta duas casas, aqui ó, para achar o percentual, basta voltar duas casas. Então, de 0,01 você voltou duas casas, na verdade o percentual foi de 1%. Foi de 1%. Não é isso? Então, se eu chegar aqui, ó, o volume inicial de 20, passar para 20,01. Na prática, houve um percentual de 1%. Vocês me entenderam? Então, voltou duas casas, é o percentual que vai direto. Agora, vamos para o exercício. O exercício diz o seguinte, ó, deixa eu aumentar aqui. Num posto de gasolina, tem-se um reservatório de gasolina com o volume inicial, beleza? Num posto de gasolina, você tem um reservatório de gasolina com o volume inicial. O gama da gasolina é 12 vezes 10 a menos 4. Imagina o seguinte, gente. Você tinha no reservatório um volume de gasolina. Aí esse volume foi aquecido de 20 graus. Hipótese. Vai que a temperatura inicial aqui seja, sei lá, 30 graus. Se de 30 passar para 50 graus, houve uma variação de 20, não houve? Então, o exercício, ele já está te dando a variação como um todo. Então, esse 20 graus é sinal que saiu de T1, foi para T2, mas variou 20. Beleza. Aí vem a pergunta, qual foi a variação de percentual desse volume? Eu coloquei X aqui por minha conta, para nós usarmos uma estratégia para você entender melhor o exercício. Aí você vai falar, então, como é que eu vou arrumar isso aqui, hein? Você vai pegar
a fórmula da dilatação volumétrica. ΔV é igual a V0 gama ΔT. Gente, me ajuda aqui. O volume inicial da gasolina que tinha no reservatório, ele foi dado? Ele não foi dado. O gama da gasolina foi dado? Ele foi. A variação de temperatura foi dada? Ela foi. Então não tem isso aqui, vocês concordam? Então esse volume inicial aqui, a estratégia matemática que você vai ter que fazer é cortar, já que ele não existe um valor para ele, você vai ter que cancelar esse volume desse lado com o volume inicial do outro lado. Aí você fala, mas lá do outro lado é ΔV. Então você vai fazer o seguinte, esse X que está aqui, essa é a estratégia, tá? Esse X já é o percentual que você quer, só que o percentual, ele é em cima, quando eu falo em cima, ele é multiplicado, ele é em cima do que tinha antes. Do que tinha antes, né, sempre V0. Então, de novo, onde tiver variação de volume, você vai colocar o percentual que multiplica o volume inicial. Essa é a dica. Essa é a chave do exercício. Aí você fala, então o volume inicial desse lado eu vou cortar com esse lado, vai. Aí você corta esse com esse, o que sobra? Gama ΔT, não é isso? Aí você vai resolver. Quem que é o gama da gasolina? 12 vezes 10 a menos 4. Quem que é o ΔT? É 20. 12 vezes 20 dá 240, vezes 10 a menos 4. Aí você fala assim, engraçado, é aquele negócio de voltar duas casas lá, o que foi? Gente, eu fiz de uma forma mais demorada, mas creio que vai dar para você entender. O que eu fiz aqui, 240 vezes 10 a menos 4, se você voltar 4 casas aqui, tô aqui, não tô? 1, 2, 3, 4. O número vai ficar esse aqui, Vamos ver se não é verdade? Daqui eu voltei 4 casas. Vamos retornar. 1, 2, 3, 4. Então, 240 vezes 10 a menos 4 em decimal é 0,024, entendeu? Mas 0,024 não é o percentual, está em decimal. Lembra que eu falei de voltar 2 casas? Você está aqui, você volta 2 casas. Aí você vai parar aqui, não vai? Então, na verdade, o percentual é 2,4. Beleza? Espero que tenha entendido esse exercício.